Fala pessoal, de volta aqui no canal para comentar um pouquinho sobre o filme da Cruella. I guess they were always scared that I'd be a psycho. How does the saying go? I am woman, hear me roar. O longa está atualmente disponível no streaming da Disney Plus e pelo que eu estava fazendo uma pesquisa, parece que no Itaú Cultural em São Paulo também está passando nas telas de cinema. Então, se vocês quiserem assistir o filme, primeiro eu vou falar para vocês assistirem o filme, porque aqui eu vou falar com bastante spoilers, tá? No geral, eu achei que o filme é um filme decente, ele não entra na linha woke, que eu não curto muito. Eu acho que se a personagem da Cruella fosse um personagem masculino, esse personagem estaria exposto às mesmas situações. É um filme dinâmico, a trilha sonora é muito legal, ele tem aquela linha meio punk rock da época, o visual é incrível, a atuação da Emma Stone e da Emma Thompson são two thumbs up, né? São dois joinhas, são excelentes. Realmente é um filme que exige bastante da performance, até porque ele vai trabalhar com uma personagem icônica do universo Disney, que é a Cruella de Vil de 101 Dálmatas. Então, eu acho que encaixou bastante ali. Tenho as minhas ressalvas, eu acho que esse negócio de ficar humanizando esses vilões que foram criados para serem arquétipos de defeitos humanos, né? Na verdade, a Cruella de Vil é o máximo da falta de empatia, é o máximo da vaidade, né? Na verdade, ela representa uma sombra, né, daquela parte da mulher que é extremamente vaidosa, que está disposta a matar um monte de cachorrinho para fazer casaco. Então, eu realmente, assim, eu tenho as minhas ressalvas quanto a isso, tá? Mas no resto, é um filme que vai te entreter. Eu acho que ele peca um pouquinho na hora que ele vai entrar nessa questão de saúde mental, e é por isso até mesmo que eu decidi fazer esse vídeo para deixar aqui para vocês. Ele entra num certo conflito de criação versus herança, e num sentido um pouco negativo. Ele também traz ali uns termos da área da psicologia com uma visão extremamente vilanesca, né? Então, realmente eu tenho essas ressalvas, mas vocês se informando direitinho, isso eu acho que não tem problema, tá? De resto, vamos aqui para minha análise, que eu tenho duas coisas para falar que são as principais sobre essa questão. Lembrando aqui que eu sou estudante de psicologia, então eu vou trazer uma visão das coisas que eu estou aprendendo ainda. Pode ser que eu tenha algum errinho, pode ser que não. Basicamente, a minha fonte de informações é o manual DSM e as aulas que eu tenho tido. Se você encontrar alguma coisa, quiser pontuar alguma coisa, deixa aqui nos comentários, a gente pode continuar esse debate embaixo. Também preciso ressaltar, se vocês quiserem apoiar o canal, tem um link do PicPay, tem também, vocês podem também consumir alguma coisa, comprar alguma coisa através do link de associados da Amazon, que ajuda a gente bastante aqui, tá? Mas voltando pro nosso assunto, eu tenho duas coisas para pontuar. Essa semana eu tava falando lá no Instagram sobre essa questão de falar não e sobre essa questão de que você tem que entrar em contato com a sua sombra. Você tem uma persona, que é aquilo que você mostra pro mundo. Isso aí é uma teoria junguiana, né? Carl Jung. Então, você tem a persona, aquilo que você mostra pro mundo, aquelas qualidades que você acha que as pessoas querem de você e que ela consegue navegar entre as relações. E você tem aquela sua parte que você meio que reprime lá no fundinho do seu ser. Essa parte é conhecida como a sombra. Em tese, ela é meio que o seu lado obscuro. Seria mais ou menos o Hulk, né, da Marvel. Seria o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Ó, Mr. Hyde, interessante o nome. E aqui, no caso, a persona seria a Stella e a sombra seria a Cruella. No final do filme, você vê que ela abraça, né, que a Stella meio que... É que, na verdade, assim, a sombra faz parte da gente e às vezes a gente precisa da sombra para navegar. Às vezes a gente precisa de uma parte mais rebelde, mais um pouco violenta e agressiva pra gente conseguir navegar no mundo. Senão a gente fica muito sujeito às vontades dos outros. Às vezes a gente precisa dessa rebeldia. Então aqui no filme eu sinto que a Stella é meio que a persona, ou seja, a parte que a mãe adotiva dela estava trabalhando para ser boa, trabalhando para se adaptar à sociedade. E aí você tem a Cruella, que é a sombra, que é aquela parte um pouco mais reprimida, que é um pouco mais rebelde e que em tese vem a ser a parte vilanesca dela, tá? No final do filme você vê que quem sai por cima, quem ganha nesse jogo aí é a Cruella, é a parte da sombra. E aí eu fico meio... eu não sei o que pensar sobre isso, porque no final das contas, realmente ela deveria deixar essa sombra assumir aí e
se tornar aquela vilã icônica que a gente conhece. Só que o filme, ele tenta pesar muito a mão nessa questão do trauma, de que ela é uma pessoa traumatizada e que a questão dela com os dálmatas se deve, né, pelo fato de que alguns dálmatas empurraram a mãe adotiva dela de um precipício. Logo, é meio justificável que ela queira fazer casaco de pele com cachorrinhos. Meio que dá a entender isso, tá? Eu acho que o filme pecou. Eu acho que ele poderia ir full vilã e tudo bem, porque daria um pouco mais de camada pra ela. Eu realmente... Esse finalzinho aí eu não sei o que pensar. Digam aí nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam, tá? Eu acho que no final a Sombra assumiu por completo. Eu não sei onde tá a Stella ali, embora eu acredite que a Stella esteja ali. Então, por esse lado, o filme é legal porque ele traz um pouco mais de riqueza pra essa personagem, mas eu acho que ele força muito a mão nesse negócio do trauma. Porque daí eles forçam a mão no fato de que a Stella tinha um cachorro amiguinho dela, que ela resgatou o cachorro da rua. Toda hora eles botam um cachorro salvando ela, fazendo parte do time dela e, ela poderia ser só uma pessoa que queria fazer um casaco de cachorro depois, entendeu? Essa parte não casou comigo, eu realmente fiquei bem confusa, tanto é que eu tô com dificuldade até de conseguir me expressar aqui. Outra coisa que o filme coloca, que eu acho que é interessante trabalhar, entra mais nessa parte científica da construção da personalidade e da questão dos transtornos da personalidade. Eu olhei uns stories da psicóloga Fernanda Landeiro e lá ela tava comentando que, pela impressão dela, a hipótese que ela levantaria de diagnóstico para a Cruella é personalidade histriônica e para a baronesa narcisista e antissocial. Eu vi em algumas outras análises alguns profissionais da saúde apontando também que a baronesa tá nessa linha do antissocial e narcisista, e aqui eu vou explicar para vocês um pouquinho o que isso quer dizer. Já solto o disclaimer aqui que não, gente, não. Nem toda pessoa que tem transtorno da personalidade vai ser uma criminosa, vai ficar fazendo casaco de cachorrinho e vai ficar fazendo as coisas que essas duas ficam fazendo do filme. Lembrem-se que elas são personagens da ficção, elas extrapolam, elas são bem performáticas. A Cruella é baseada num desenho animado. É como se você pegasse a bruxa que ia comer o Joãozinho e a Maria lá, o João e a Maria, e tentasse trazer para uma interpretação de hoje, para a vida real, para um live action. É mais ou menos isso, tá? Então não. Também gostaria já de deixar o recado que nem todo mundo tem transtorno, tá bom? Algumas pessoas, gira em torno de 3% a quantidade de pessoas que têm transtorno, outras pessoas têm traços e tem gente que não tem nada. Até porque eles dizem muito mais a respeito a padrões, tá? Padrões de comportamento. Mas basicamente, vou começar a falar para vocês o que é a personalidade. O DSM-5 define a personalidade como um padrão duradouro de perceber, relacionar-se e pensar, envolvendo o ambiente ao redor e a si mesmo. Basicamente são padrões de comportamento. Então, essa história, gente, eu vejo muitos vídeos, muitas pessoas já chegou pergunta pra mim lá na caixinha no Instagram: eu acho que meu namorado é narcisista, minha mãe é narcisista. Existe o conceito narcisista que é popular porque vem do mito do Narciso, né, que foi aquele personagem da mitologia que passou tanto tempo admirando a própria beleza num reflexo em um rio e que acabou se tornando uma flor, né? Acabou paralisado lá. Isso acaba sendo usado para descrever pessoas que são muito autorreferentes, que são muito vaidosas, né? Você tem essa questão, assim, do narcisista popular. Só que muita gente hoje em dia tá pegando alguns diagnósticos aí do DSM, olhando pro namorado, o namorado faz um negócio que ela não gosta, ela já fica, é narcisista. Aí a mãe faz um negócio e a pessoa já fica, é narcisista. Não é bem assim, gente. Apenas 2-3% da população vai ter um transtorno mesmo da personalidade. Requer que essa pessoa tenha padrões de comportamentos em vários aspectos da vida. Olha só como que o DSM define o transtorno da personalidade. É um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. É difuso e inflexível. Começa na adolescência ou no início da fase adulta. É estável ao longo do tempo e leva ao sofrimento ou prejuízo. Normalmente é prejuízo da própria pessoa ou das pessoas que estão ao redor. Normalmente o transtorno da personalidade narcisista, antissocial, gera muito sofrimento para quem está ao redor, para quem tem que lidar. E é um padrão difuso, ou seja, a pessoa tende a ser daquele jeito no ambiente de trabalho, daquele jeito nos relacionamentos pessoais.
Então não é assim simples. Inclusive, transtornos da personalidade, por ter esse caráter voltado para padrões culturais, é muito difícil de ser diagnosticado, inclusive para profissionais, tá? Tem muito profissional que tem muita dificuldade de fazer o diagnóstico. Então, se eles já têm dificuldade, imagina a gente que aperta um play aqui num canal do YouTube da pessoa falando: eu fui vítima de um namorado narcisista. Não sei, você tem competência para ter feito esse diagnóstico? A pessoa tinha competência para realizar esse diagnóstico? Porque, que eu saiba, somente o psicólogo ou o psiquiatra pode realizar esse tipo de diagnóstico, né? São pessoas que estudaram anos para conseguir entender isso. E até mesmo aqui o próprio DSM, ele vem com um disclaimer falando quão difícil é você categorizar esses tipos de transtorno, tá? Passando ao momento da palestrinha, eu vi a Fernanda Landeiro falando que, em tese, a hipótese dela para a Cruella é um transtorno da personalidade histriônica, ou seja, ela tem um padrão difuso de emocionalidade e busca por atenção em excesso. Ela é extremamente exagerada, né, performática. Você vê pela forma como ela fala, como ela reage, você percebe pela maquiagem, pelas roupas que ela usa. Ela gosta de chamar bastante atenção. Ao mesmo tempo, ela não parece ter uma falta de empatia significativa, porque ela faz amizade lá com os 2 amiguinhos da rua dela, ela cresce com eles, ela vive com eles, ela volta para salvá-los, ou seja, ela se importa, né, de certa forma com eles. Ela se importava com a mãe. Então, realmente não dá pra falar que ela é antissocial, nem narcisista, nem nada. Talvez o histriônica. Eu já vi profissionais, inclusive o próprio, acho que no DSM fala, nas minhas pesquisas, eu descobri que logo mais é possível que transtorno da personalidade histriônica, seja englobada pelo transtorno da personalidade borderline, tá? Porque o borderline tem um padrão difuso de instabilidade nas relações interpessoais, na autoimagem, tem uma impulsividade acentuada. Com relação à baronesa, eu já vejo mais consenso entre os profissionais falando, inclusive a psicóloga Fernanda Landeiro também mencionou sobre essa possibilidade dela ser antissocial e narcisista. Por quê? Falta de empatia significativa, né? Na história ela chega no top do nível vilanesco, cartunesco da vida, que é, ela tem uma filha e ela fala pro mordomo dela dar fim na filha. Ela usa as pessoas e joga fora, ela comete alguns crimes ao longo dessa história aí também, então você pode considerar talvez o antissocial, porque o antissocial é caracterizado principalmente... É o antigo psicopata, tá? Ele é caracterizado principalmente por um padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos dos outros, impulsividade, irritabilidade, agressividade, irresponsabilidade e ausência de remorso, né? Você vê várias dessas características ali na baronesa, que, né, chamou os cachorros dela para matar a mãe adotiva da Stella. Ela também quer dar um fim na Stella. Ela empurra a Stella para fora, né? Joga a Stella lá de um precipício. Quando ela descobre que ela tá grávida, ela quebra o quarto inteiro. Ela dá um show ali. Por mais que ela tenta passar uma vibe meio de Miranda, né, do Diabo Veste Prada lá dentro do ateliê de costura dela, ela se percebe que ela tem ali uma agressividade na forma como ela fala, na forma como ela trata as pessoas, né, ela descarta com muita facilidade. E ela entra também, talvez, na linha do narcisista, porque o narcisista é aquela pessoa que tem um padrão difuso de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Tem dificuldade de regular a autoestima e é extremamente arrogante. Ela também possui basicamente todos esses, né? Quase um livro, basicamente. Ela quer ser a melhor estilista, ela tem que ter um melhor desfile, ela precisa estar na capa dos jornais, tanto é que a grande disputa entre a Cruella e ela é realmente pela atenção da mídia, né? Então, realmente, o dela fica até mais fácil de você conseguir entender. Lembrando que são personagens, né? Personagens cartunescos, então não dá para bater martelo em nada. E também que isso aqui são hipóteses diagnósticas que eu vi os profissionais levantando. De qualquer forma, no final do filme você descobre que a baronesa é mãe da Stella, entra naquela discussão se um transtorno, né? Se um modo de agir é herdado ou se ele é construído. A gente sabe, né, dentro dos transtornos qualquer transtorno mental é multifatorial, ou seja, a sua genética vai influenciar, a sua história de vida vai influenciar, os traumas vão influenciar. Não é um trauma que, né, cria um transtorno, isso é bem importante.
Tem muita gente que sofre traumas na infância e que não desenvolve transtorno da personalidade antissocial depois de adulto. E tem gente também que não sofre grandes traumas na infância, né? Pelo menos a pessoa não se recorda de falar nisso e depois ela desenvolve transtorno da personalidade borderline, ou seja, tem o caráter genético, tem o caráter da história, tem o caráter do trauma. Eu acho que o filme dá uma pecada nisso. Na hora que ele começa aquela disputa entre as duas, e no final a Cruella assume por inteiro, né? Ela vem pra luz e ela assume e ela reprime, talvez, a Stella. Eu não sei como um junguiano falaria sobre isso, tá? Talvez você tenha ali o filme estabelecendo essa questão de que a Cruella só é assim porque a baronesa era assim. E não é desse jeito que as coisas funcionam, tá? Então, não sei. Nesse sentido, eu acho que o filme peca. Peca bastante, embora seja interessante essa história aí da relação entre as duas. Teria, a princípio, um certo caráter shakespeariano. Ou uma tragédia grega, né? O estilo Édipo Rei, só que uma versão Édipo Rei, só que para mulheres quase. Seria interessante, mas não foi bem assim, né? Até porque a Disney tinha que ter, opa, calma, é filme meio que pra criança, né? A gente não pode ser tão trágico e dramático. Embora tenha sido trágico e dramático, eu acho que eles exageraram nessa história da baronesa ter falado pro mordomo dar um fim na filha dela. Eu acho que ela realmente poderia ter simplesmente entregado pra adoção, sabe? Eu achei que eles foram muito too much. Eu achei que realmente foi muito exagerado. Não estou falando que não existem pessoas cruéis, tá? Existem sim, que são mães. Esses dias chegou uma pergunta pra mim também falando dessa questão das mães narcisistas, né? Que virou um termo popular também, gente. Pai e mãe gerou filho. Você tem, né, a figura simbólica de pai e mãe, que são aqueles que criam, dão amor, etc. Mas no sentido de genitor, é a pessoa que juntou os gametas lá e pariu uma criança. Eles podem ter problema com qualquer outra pessoa. Porque antes de pai e mãe, eles são pessoas. Então esse negócio de mãe narcisista, gente, nem toda mãe vai amar, assim, o filho, né, incondicionalmente. Talvez a relação construída, né, na interação entre mãe e filho durante a amamentação, né, depois de nascer, ajude, né, nessa construção do amor, nessa construção do apego. A questão com o pai também, né, hoje em dia muitos pais estão presentes na criação, então você tá tendo cada vez mais estudos voltados para isso, mas a princípio é uma pessoa que deu à luz, tá? Então, realmente existem pessoas que são cruéis, existem pessoas que fazem barbaridades. Eu acho que aqui, por ser filme de criança, e eles terem falado de narcisista, eu acho que eles poderiam ter amenizado um pouquinho. Realmente eu acho. Até porque, gente, nem todo narcisista comete crime. Aliás, quem mais comete crime, né? Um dos únicos transtornos que realmente está muito relacionado à questão do crime, porque a própria definição dele diz respeito à violação dos direitos de outro, é o antissocial. É um dos critérios para ele, é a violação, né? Dos direitos, impulsividade e tal. Sabe-se também que quando você entra nessa questão do transtorno, né, mental, pessoas que têm alguns transtornos mentais, tipo esquizofrenia e tal, elas tendem a ser muito mais vítimas do que realmente praticarem um crime. Porque existe uma figura chamada psicofobia, que as pessoas, elas veem que aquela pessoa tá diferente, elas veem que ela tem um transtorno mental, aí por medo, olha só, por medo, né, pelo preconceito daquela pessoa vir a ser agressiva, a pessoa que não tem transtorno mental pode ser agressiva com essa pessoa que tem transtorno mental por medo, por desconhecimento e tal. Então, existem algumas pesquisas que indicam que essas pessoas que têm transtorno mental tendem a ser muito mais vítimas, tá? É isso, eu não tenho mais o que falar. A trilha sonora é muito legal, o visual é muito legal. É uma mistura de Diabo Veste Prada com 11 Homens e um Segredo. Eu gostei de uma repaginada que eles deram na história do 101 Dálmatas. Eu não sei se eu gostei tanto do final dessa história, deles pesarem a mão na Cruella, que gosta de cachorro e que ela só era traumatizada. Eu acho que tira um pouco da força da personagem Cruella de Vil mesmo. Mas tá aí, é válido. Assistir por indicação de vocês lá no Instagram. Quem quiser me segue aqui no Instagram, a gente troca bastante ideia por lá. E eu quero saber a opinião. Lembrando que se vocês quiserem apoiar o canal, vocês podem fazer doações aqui pelo PicPay, no link na descrição. Ou vocês podem comprar alguma coisa pelo link do Associados, que ajuda a gente, tá? Fico por aqui, então beijos. Tchau.